Bom dia, gente. Bom, a aula de hoje a gente vai começar aqui com um campo magnético gerado por uma corrente elétrica em um condutor retilíneo extenso. Bom, antes disso, deixa eu mostrar aqui para vocês a experiência de Ørsted. O que ele fez? Nós temos aqui um circuitinho que está desligado, aqui uma bússola, a ponta vermelha aqui, essa é uma agulha imantada, ela está apontando para o norte geográfico. A partir do momento que eu ligo esse circuito, gerei uma corrente, essa corrente está passando por aqui, ela vai gerar um campo magnético ao redor desse fio. Ao gerar esse campo magnético, ela vai mudar o direcionamento dessa bússola. Ela vai começar a apontar para onde está girando o campo magnético ao redor desse fio. Então vamos ver aqui. Bom, nós vamos usar a regra da mão direita, número 1, para saber como o campo magnético vai girar ao redor desse condutor retilíneo, né, onde está passando uma corrente. Então vocês podem ver aqui, né, aqui nós temos o fio onde está passando a corrente. O nosso dedão, então usando a regra da mão direita, o nosso dedão vai apontar para onde está indo a corrente. Então, como se a gente estivesse segurando esse fio, o sentido que os nossos dedos vão girar para segurar esse fio é exatamente como o campo magnético está girando ao redor desse fio. Ok? Então, a direção do nosso vetor indução magnética é a da reta perpendicular ao plano definido, pelo ponto P e pelo condutor. E o sentido vai ser dado pela regra da mão direita. Como nós vamos calcular a intensidade desse vetor de indução magnética, né? Como é que a gente vai calcular o valor de B? Está aqui a fórmula. μ0 vezes I divididos por 2π vezes R. Quem é μ0? É a permeabilidade magnética no vácuo. Está aqui, esse númerozinho grande aqui, ó. 4π vezes 10 é menos 7, Tesla vezes metros sobre a área. Sobre ampere. Que é esse Rzinho aqui? R é a distância do fio até um ponto P, determinado por onde vai passar esse campo magnético. Ok? O μ0 é um valor fixo, e aí é só calcular a intensidade do vetor de indução magnética. Aqui, ó, temos essa linha de indução. Ó. Isso daqui, ó, se eu colocar uma limalha de ferro ao redor dele, vocês vão ver as linhas de indução aqui, ó, as linhas do campo magnético ao redor do fio. Tá? E aqui, esse sinalzinho, aqui, ó, de um pontinho, uma bola com um pontinho, é como se eu estivesse vendo o fio de cima, ou seja, a corrente ela está subindo, ela está saindo do plano, então eu vou ver um pontinho. Se essa corrente estivesse entrando no plano, o símbolo seria uma bolinha com um xizinho no meio dessa bolinha. Por que o xizinho? É como se fosse a flechinha, né? Você vendo a peninha da flecha entrando dentro do plano. Ok?
Nós vamos ver, eu vou colocar um exemplo aí para vocês verem. Bom, aqui vocês podem ver, ó, o que eu falei, ó. O vetor indução magnética entrando no plano do papel e aquele saindo do plano do papel. Ok? Para aplicarmos a regra da mão direita número 1, primeiro é preciso lembrar que o sentido convencional da corrente elétrica é o sentido contrário ao movimento dos elétrons livres no condutor. Isto é, a corrente elétrica convencional flui do ponto de maior potencial para o de menor potencial elétrico. Após determinarmos o sentido da corrente elétrica, posicionamos a mão direita espalmada e o polegar apontando no sentido da corrente elétrica. E então poderemos estabelecer a direção e o sentido do campo magnético ao redor do fio, bastando, para isso, curvar os dedos, exceto o polegar, como se fôssemos segurar o fio. O sentido apontado pelos dedos curvados determina o sentido nas linhas de campo magnético.